Então já... A Rússia assustou a Europa nesta sexta-feira com um ataque à maior usina nuclear do continente. O presidente ucraniano definiu o tamanho do risco como 6 desastres de Chernobyl. Mais tarde, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU tranquilizou os europeus ao constatar que não houve vazamento de material radioativo. 3 soldados ucranianos morreram e outros 2 ficaram feridos neste ataque. Vamos ao vivo até Bruxelas conversar com a nossa correspondente, a Bianca Rottier. Bruxelas, na Bélgica, sede, portanto, da União Europeia. Bianca, bem-vinda, boa tarde. Expectativa dos europeus, né, e também do mundo todo para que ucranianos, russos sentem novamente e consigam encontrar um caminho de paz. Será possível, Bianca? Olha, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, eu começo com uma notícia triste, mais uma notícia triste que acaba de chegar. Um ataque aéreo russo a uma área residencial rural a apenas 10 quilômetros de Kiev matou pelo menos 7 pessoas, entre elas 2 crianças. De fato, as autoridades russas e ucranianas devem se reunir para uma terceira rodada de conversas neste fim de semana. Ainda não se sabe se amanhã ou domingo. No primeiro encontro, na segunda-feira, em Belarus, que é um país, né, aliado da Rússia, não houve progresso. Mas no segundo encontro, ontem, a Rússia concordou em fazer um cessar-fogo em corredores humanitários para os civis poderem fugir. Os ucranianos esperavam mais dessa reunião. Para o presidente Volodymyr Zelensky, a única maneira de acabar com essa guerra é tendo um encontro frente a frente com o presidente russo, Vladimir Putin. E, enquanto isso, as forças russas continuam a avançar por toda a Ucrânia, sitiando cidades e tentando conquistar portos estratégicos no sul do país, como Mariupol e Odessa. Hoje, as tropas russas tomaram o controle da maior usina nuclear da Europa, depois de uma batalha que representou um perigo para todo o continente. O Ministério da Defesa da Rússia culpou o que eles chamaram, o Ministério chamou de sabotadores ucranianos por esse ataque e falou em provocação monstruosa. Era madrugada na Ucrânia quando os russos começaram o ataque. Uma câmera de segurança captou em silêncio a batalha intensa pela usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Um vídeo amador registrou o barulho da artilharia pesada. O confronto provocou um incêndio no centro de treinamento, que poderia se espalhar para um dos 6 reatores. O porta-voz da usina nuclear deu um alerta na TV ucraniana. Existe uma ameaça real de um acidente nuclear. Exigimos que os russos parem de atacar. O porta-voz da usina disse também que os bombeiros não estavam conseguindo chegar ao local do incêndio, porque estavam sendo repelidos a bala. Hoje de manhã, o prefeito de Enerhodar tranquilizou a população. Ele disse que os bombeiros conseguiram apagar o fogo e que uma das unidades da usina está funcionando sem problemas. O presidente ucraniano alertou que o ataque russo desta madrugada poderia ser tão perigoso quanto 6 desastres de Chernobyl juntos. Isso é um terror num nível sem precedentes, classificou Volodymyr Zelensky. E fez um apelo ao povo russo. Vocês precisam ir para as ruas e dizer que querem viver num planeta sem contaminação. A radiação não sabe onde fica a Rússia, não conhece fronteiras. Mais tarde, em Viena, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, da ONU, acalmou os europeus. Não houve vazamento de material radioativo da usina. Rafael Grossi disse também que nenhum sistema de segurança dos reatores foi afetado e esclareceu que, por enquanto, uma equipe ucraniana está operando a usina, apesar de as forças militares russas terem tomado o controle do local. Até ontem à tarde, os moradores de Enerhodar e funcionários de Zaporizhia se uniram para impedir a chegada dos russos à usina. Eles fizeram uma corrente humana e barricadas
para bloquear a passagem. Os russos responderam com ataques pesados e conseguiram abrir caminho. Hoje, um morador registrou a presença de tanques russos no centro de Enerhodar. Mas a cidade, onde a temperatura máxima hoje é de 4 graus Celsius, está sem calefação. A capital da Ucrânia, Kiev, amanheceu com o som dos bombardeios. E com a expectativa angustiante da chegada de um enorme comboio russo. Há dias, a fila de veículos militares se estende por 65 quilômetros nos arredores da cidade, que deve ser o principal alvo da invasão russa. O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo da chegada das tropas à região de Kiev, apesar de as inteligências americana e britânica afirmarem que o comboio russo está parado por problemas logísticos, como falta de combustível e comida. O mau tempo trouxe muita lama, o que também prejudicou os russos. Nos arredores da capital, o cenário é de terra arrasada. Esse funcionário de uma organização humanitária turca fez um vídeo do que encontrou quando tentava distribuir pães para os civis. Até agora, a única grande cidade da Ucrânia que os russos conseguiram controlar totalmente é Kherson, um importante porto no sul do país. Mariupol, outro porto estratégico no sul, está sob constante ataque há uma semana. O prefeito disse que a cidade está à beira de uma catástrofe humanitária e que os russos destruíram pontes e trens. Autoridades ucranianas e russas concordaram em incluir Mariupol no corredor humanitário, que deve permitir a saída de civis em segurança. No norte do país, em Cherniv, os bombardeios russos de ontem mataram 47 pessoas, segundo informaram hoje as autoridades ucranianas. Na Rússia, o Kremlin pressiona os meios de comunicação para transmitir sua versão da guerra. Não seria a invasão russa da Ucrânia, mas a libertação do país vizinho. Cansada dessa loucura, toda a equipe de um canal independente pediu demissão em massa, ao vivo. Os jornalistas fizeram apenas um pedido: sem guerra. Voltamos a falar ao vivo da sede da OTAN, o quartel-general da Aliança Militar do Ocidente, aqui em Bruxelas. Hoje, antes de uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores dos países que fazem parte da aliança, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reforçou que a OTAN é uma aliança defensiva e que não busca conflito, mas avisou que ela está pronta para defender cada centímetro do seu território. Depois do encontro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também reforçou que a tarefa principal é manter seguros os 30 países integrantes, lembrando que a Ucrânia não é um deles. Stoltenberg contou que os ministros reunidos aqui foram contrários à criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, como o presidente Volodymyr Zelensky tem insistido. Segundo Stoltenberg, isso poderia acabar levando a uma guerra completa na Europa, com consequências ainda mais devastadoras e perigosas, com ainda mais sofrimento humano, e reforçou: a OTAN não está buscando uma guerra contra a Rússia, mas ao mesmo tempo ressaltou que a aliança está destacando a sua força de resposta pela primeira vez. Bem, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz conversou com o presidente russo Vladimir Putin durante 1 hora hoje por telefone. O alemão pediu o fim imediato das hostilidades na Ucrânia e o russo reconheceu a importância dessa terceira rodada de negociações no fim de semana. Obrigado, Bianca. A expectativa é enorme, né, para mais esse encontro aí entre ucranianos e russos. E é claro que a gente percebe toda a preocupação também da Europa, do bloco europeu, dos países ocidentais em segurar, em conter essa crise e essa guerra dentro do território ucraniano, não deixar isso extrapolar. Esse é o grande receio do mundo hoje. É evitar que a guerra se amplie e tentar combater a guerra dentro da Ucrânia, obviamente. Tentar acabar com isso. Obrigado, bom trabalho para você. Qualquer necessidade, chama de volta, por favor.